E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e esse é o Pensando e Sentindo, canal onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Bom, hoje eu tava querendo falar com vocês uma coisa que tava pensando esses dias também. Todas as coisas que eu trago aqui pro canal são coisas que geralmente eu tô refletindo sobre. E eu fiquei um tempo assim refletindo sobre que nem todas as pessoas elas estão preparadas pra receber aquilo que você tem pra dizer. E deixa eu elaborar um pouquinho sobre isso, porque assim, ó, eu sou uma pessoa bastante observadora. Eu sou a personificação daquele meme, né, do Freud falando bicha, se eu analisar, é isso mais ou menos. E, sei lá, depois que eu me entendi por gente, depois que eu fui fazer um pouco de terapia também, cada pessoa que entrava na minha vida era meio que um tópico assim de investigação, sabe? Não necessariamente investigação, sei lá, stalker, coisa assim, mas uma questão assim de analisar mesmo a pessoa. Sou o tipo de pessoa que eu analiso as pessoas, o comportamento, não sei o quê. E eu acho que isso também tá muito ligado a ser uma pessoa com uma forte intuição, sabe? Eu acho que a gente tem uma percepção de que a intuição é algo místico, que nasce com a gente, que é meio que um sexto sentido que nem todo mundo tem, e meio que você nasce com aquilo. E não, a intuição ela é vista como, na real, de forma científica, né? Ela é vista como uma análise de padrões de comportamento que você assimila de forma inconsciente. Então, no seu inconsciente, você vai conhecendo pessoas e por algum acaso você nota algum tipo de padrão de comportamento dessa pessoa e o seu inconsciente meio que ele assimila isso, ele guarda. E daí, quando aparece outra pessoa com um padrão de comportamento parecido, você meio que viaja para aquela memória que você tinha guardada no seu inconsciente de que aquela pessoa lá atrás, que foi ruim com você, tinha esses mesmos padrões de comportamento. Então você meio que associa experiências anteriores com experiências presentes, justamente por você ter essa assimilação de padrões comportamentais, né, de pessoas que já tiveram na sua vida. Então, eu sempre fui uma pessoa com uma intenção meio que forte, eu acho que justamente por ser uma pessoa bastante observadora. Mas foi depois que eu entendi que muitas vezes, mesmo que você analise as coisas de uma forma bastante profunda, que você tenha uma percepção diferente das outras pessoas e que você talvez consiga ver verdades onde as outras pessoas não conseguem ver, foi aí que eu me toquei que, na real, mesmo que eu tenha uma verdade pra falar pra você, ou mesmo que eu tenha algo importante pra dizer pra você, uma coisa que eu analisei, nem sempre a pessoa que é a qual que eu analisei, na real, nem sempre essa pessoa ela vai estar preparada pra escutar o que você tem a dizer. Porque assim, já aconteceu bastante comigo, de eu falar uma coisa e a pessoa falar que eu tô louca, que não tem nada a ver, que você tá falando bobagem, não sei o quê. E meio que eu já tô acostumada a esse discurso de as pessoas me verem como louquinha ou as pessoas me verem como doida, porque eu já tô acostumada assim de ter a minha percepção das coisas e ela não ser aceita. E beleza, eu acho que a gente tem que ter também um pouco de humildade. Claro, não ver isso como um ataque pessoal, porque às vezes a pessoa ela só não tá vendo as coisas desde a sua perspectiva, né? E aqui eu anotei algumas coisinhas de que por que nem todas as pessoas elas estão preparadas pra escutar aquilo que você tem a dizer? Porque nem sempre elas conseguem enxergar aquilo que você enxerga. Às vezes você tá num relacionamento tóxico e não importa o que te digam, o que os seus amigos te digam, alguma coisa assim. É muito difícil você sair daquela situação e se ver de uma terceira perspectiva e que você veja os dois componentes daquele relacionamento de uma forma imparcial. É muito difícil se você tá numa situação tóxica. Eu já passei por isso e eu tinha a arrogância, e hoje eu vejo isso como arrogância, mas eu dizia assim, eu nunca vou entrar num relacionamento tóxico, porque tipo, nossa, mas tem que ser muito estúpido pra entrar num relacionamento tóxico, tipo, as pessoas dão sinais, tipo, quem entra num relacionamento tóxico é porque tá muito cego, ela tá precisando ler um pouco mais sobre isso, e não, já aconteceu comigo, e foi aí que eu mordi minha língua, né, porque realmente, quando você tá dentro daquele relacionamento, e quando você já meio que criou um afeto por aquela pessoa, é muito difícil ver a maldade nas coisas que essa pessoa faz, ou ver as coisas com uma intenção má. Porque você pensa, né, poxa, essa pessoa, ela realmente, ela gosta de mim, ela me diz que ela gosta de mim, não teria por que ela fazer isso com um fundo de maldade, né, e isso pega muito do gaslighting, não sei o que, da manipulação, é um treco muito complicado realmente de analisar, né, mas é isso, às vezes você pode estar na situação que você tiver, mas é muito difícil se enxergar naquela situação de uma forma imparcial. Então, mesmo que você diga 1000 vezes pra aquela pessoa, talvez ela não entenda, porque ela não tá conseguindo ver as coisas desde a sua perspectiva, que
às vezes por você ter essa perspectiva impessoal, né, que você não tá dentro da situação, você consegue ver as coisas com mais clareza, com mais honestidade, de uma forma mais clara realmente, com mais clareza. E outra coisa, né, é que nem todo mundo tem o tempo de analisar as coisas, nem todo mundo quer analisar as coisas, tá? Porque primeiro, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão do trabalho, né, da gente chegar a cargas horárias que beiram lá pré-revolução industrial, né. E claro, o esforço físico, ele não só impacta no seu físico, mas ele também impacta no seu esforço mental, na sua energia mental, na sua energia emocional. Então, claro, nem todos têm o tempo para você conseguir discutir as coisas, para você conseguir debater as coisas, por isso que eu acho que às vezes realmente o que nos falta é a humildade pra você ver que nem todas as pessoas elas vão estar abertas, porque talvez elas não estejam nas condições necessárias pra elas se abrirem aquilo que você tem pra falar, né. Isso é uma coisa que a gente vê muito na política e muito dentro do debate político. As pessoas julgarem as outras como ignorantes ou como idiotas, ou de uma forma até a inferiorizar elas, porque elas não estão abertas a um debate. Mas é claro, como que você vai estar aberto a um debate se você tá trabalhando todos os dias sem conseguir ver a luz do sol, porque você sai de casa de noite e você chega de noite, sabe? Acho que às vezes a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua realidade, sabe? E a sua realidade é só sua. Ninguém tem os mesmos privilégios ou ninguém tem as mesmas obrigações que você. Então, claro, ninguém vai ver o mundo dessa mesma perspectiva. E tem aquela coisa, né? Nem todo mundo quer analisar, nem todo mundo quer parar pra debater, parar pra discutir. Tem pessoas que beiram a apatia e por isso não lhes interessa, mas é outro estilo de vida, o outro é outra coisa, entendeu? Beleza, eu acho que a gente tá vivendo numa democracia e às vezes realmente tem pessoas que só não se importam em estar uma democracia. Pra elas pouco importa. Né, e tem aquilo, né, às vezes a ignorância é uma benção, mas daí eu vou deixar isso daí pra vocês debaterem nos comentários se é que vocês quiserem, né. Mas é isso. E assim, meus queridos, ninguém aprende por osmose, e eu acho que se realmente fosse um fato que a gente aprende por osmose, o mundo seria diferente, com certeza. Se a gente conseguisse aprender as coisas só pelas pessoas nos falarem, né, só através da fala ou só através da observação, o mundo seria totalmente diferente. E assim, né, tem um livro que eu gosto muito que se chama Siddhartha. Esse livro é do Hermann Hesse. E ele tem um trechinho que eu gosto muito, que ele fala justamente sobre isso, né? Que às vezes não importa quantas vezes você diga algo a alguém, ou de uma forma ou de outra, ou tentar às vezes até ter uma abordagem um pouco mais amena, ou sei lá. Às vezes não importa como você diga, ou a quem você diga, simplesmente, não que não vale a pena, mas as pessoas elas têm que quebrar a cara. E às vezes elas têm que aprender pelo erro. Porque assim, você pode até aconselhar, você pode até dizer, mas ninguém vai prevenir o seu erro se é pelo erro que você vai aprender. Acho que às vezes a gente tem muito disso de querer proteger as pessoas, delas não passarem pelas mesmas coisas que a gente, mas sei lá, ser humano é um treco muito estranho e a gente às vezes, mesmo que a gente escute, a gente não dá ouvido e a gente se mete em encrenca. E faz parte da vida, às vezes a gente tem que quebrar a cara pra aprender mesmo. E é isso, faz parte. E tem um trecho, né? Porque o Siddhartha, ele chega um momento que ele entra em crise, o filho dele não é obediente a ele é muito rebelde, não sei o quê. Primeiro tem um trecho que é o amigo dele, né, falando pra ele: "Consulta o rio a este respeito, meu amigo", né? Porque o rio ele meio que representava sabedoria ancestral e tudo mais, né? "Não estás ouvindo como ele se ri? Achas realmente que cometeste essas tuas tolices a fim de poupá-las a teu filho? Ou seja, tu acha realmente que tu errou tudo que tu errou na tua vida pra poupar o teu filho de não errar nos mesmos erros? Julgas-te capaz de proteger o pequeno contra o samsara?" E o samsara no hinduísmo, ele meio que remete a essa ideia do ciclo da vida, né? Do nascimento da vida, da morte, da reencarnação. Todo esse processo é o samsara. Então ele fala, né? Julgas-te capaz de proteger o pequeno contra a vida, né? Contra o mundo, contra o ciclo natural das coisas, né? De que modo? E depois, pulando um pouquinho, ele fala: "Mesmo que morras por ele 10 vezes, não lograrás alternar nenhuma parcela do destino que o aguarda." E depois de umas 5, 6 páginas, o Siddhartha, ele fala com outro amigo dele e ele responde mais ou menos aquela crise que ele tava na anterior passagem, né? E ele fala: "Olha, entre as ideias que se me descortinaram, encontra-se esta.
a sabedoria não pode ser comunicada. A sabedoria que um sábio quiser transmitir sempre cheirará a tolice. Lembra que eu falei que, às vezes que eu tentei falar as coisas ou que eu tentei comunicar, sempre me diziam que eu era louquinha? Geralmente é isso, porque a gente fala: "Nossa, mas ela não tá na minha perspectiva, ela não tá vivendo na minha pele, como é que ela vai falar um treco desse?", sabe? E é basicamente isso. A sabedoria que um sábio quiser transmitir sempre cheirará a tolice. Porque às vezes no nosso momento que a gente tá vivendo, a gente não vê as coisas de uma perspectiva diferente. Então, qualquer coisa que fuja essa perspectiva que a gente tá vendo, realmente vai cheirar a tolice, vai cheirar a loucura, vai cheirar a insanidade. Que às vezes nos falta um pouco de humildade, mas também nos falta experiência. E ele fala: os conhecimentos podem ser transmitidos, mas nunca a sabedoria. Ou seja, eu posso vir aqui, eu posso te ensinar a cozinhar arroz. Eu posso vir aqui, eu posso te ensinar a tocar um instrumento. Posso vir aqui, eu posso te ensinar a editar um vídeo, mas eu nunca vou poder te transmitir a minha sabedoria. E eu não quero falar que, eu sou uma pessoa muito sábia, eu sou uma pessoa muito, sabe, elevadíssima. Não, mas tudo que eu aprendi através dos meus erros, eu não vou conseguir transmitir pra você, porque você não estava dentro da minha pele, você não estava dentro dos meus olhos pra entender as coisas que eu passei, pra entender as coisas da forma que eu vi. E ele fala: podemos achá-la, a sabedoria, né? Podemos vivê-la. Podemos consentir em que ela nos norteie, podemos fazer milagres através dela, mas não nos é dado pronunciá-la e ensiná-la. Então, mesmo que você fale, é que nem ele estava falando, mesmo que morras 10 vezes, não lograrás alterar nenhuma parcela do destino que o aguarda. Então, às vezes, mesmo que você fale com a melhor das intenções, às vezes é melhor deixar as pessoas quebrarem a cara. Porque às vezes dizer, eu te falei, eu te disse, meu amigo, às vezes não vale a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender aquilo de que você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Então, às vezes não é de bom tom falar o que você pensa pras pessoas, tipo, o que você pensa de verdade, porque simplesmente às vezes é só melhor você preservar uma amizade, às vezes é só melhor você preservar um vínculo do que realmente expor as coisas que você pensa. Eu não tô falando aqui pra vocês serem falsos ou pra vocês serem arrogantes ou prepotentes e acharem que vocês veem as coisas de outra forma, então tá certo, então o resto das pessoas são estúpidos por não verem as coisas da forma que vocês veem, não. Mas se você é uma pessoa que você é bastante observador, bastante analítico do comportamento das outras pessoas, às vezes só não lhe convém expor isso, porque você sempre tem que ver os prós e os contras, né? E às vezes é só melhor não falar. Eu, por exemplo, eu vou contar aqui um relato aqui que me aconteceu, que foi com meu ex-namorado. E foi assim: eu tinha resgatado uma cachorrinha quando eu tava morando em outra cidade e tal. Eu resgatei essa cachorrinha e eu levei ela pro lugar que eu tava morando. E ele já tinha conhecido a cachorrinha, ele conheceu e tal, não sei o quê. E eu sempre tava indo da cidade dele pra cidade que eu tava morando, né? E eu levava a minha cachorrinha pra lá e às vezes ela ficava com ele, porque às vezes eu não conseguia ficar todo o tempo em casa. E ela se estressava, porque ela era pequenininha, ela já sofreu o estresse de ser abandonada pela mãe, até aquele período sem comida, porque eles foram abandonados pela mãe. Eu acho que ela tinha falecido, não sei, não lembro bem o que tinha acontecido. E, bom, daí eu só não queria deixar ela sozinha em casa e às vezes eu levava ela pra casa do meu namorado, que ele ia ficar com ela, tudo bem. E aí, então, ele de certa forma, começou a se apegar na cachorrinha. E chegou um momento que eu já tinha que voltar pro Brasil. Tava morando em outra cidade e eu tinha que voltar aqui pro Brasil. E eu falei, e a única opção de eu vir pra cá era ser por terra. A viagem ia dar mais ou menos uns 5 dias. E eu falei, poxa, eu acho que 6 dias de viagem pra um cachorrinho é muita coisa, né? Talvez o melhor pra ela seria que eu deixasse ela aqui com alguma família, com alguém de confiança, porque assim, eu amo muito animais, mas eu acho que esse estresse dela nesse momento, depois do estresse dela talvez aqui no Brasil, porque ela não ia ter outro cachorrinho de companheiro, eu não sabia se eu ia estar sempre em casa pra ser uma companhia com ela, eu também não ia saber se minha mãe ia se adaptar a ela. Então, todas essas coisas, todos esses fatores me fizeram ver que era melhor talvez ela ficar lá e não trazer ela pro Brasil. Só que ele
porque ele queria, né, ficar com a cachorrinha e ele queria trazer ela à força. E só comentando pra você, só entre nós aqui, porque eu sei que ele nunca vai ver esse vídeo, é que ele tinha uma questão de trauma de abandono. E ele tava tentando curar esse trauma de abandono com a cachorrinha. Só que no sentido de, se eu não abandonar ela, eu vou me sentir menos abandonado, sabe? Só que eu achei de uma forma assim, tanto quanto egoísta. Me pareceu um pouco egoísta, porque eu falei, poxa, mas é um animalzinho que ele não tá sendo nem consciente disso que tá acontecendo. Você realmente quer fazer ela passar por esse estresse pra tá com você só porque você tá usando ela pra curar um trauma que não tem nada a ver com ela? Fiquei pensando nisso e eu contei pra uma amiga também isso que tava acontecendo. E eu falei pra ela, poxa, eu não sei se eu vou falar isso pra ele, porque talvez ele não entenda, porque ele não tá vendo as coisas da mesma forma que eu, e ele não tá vendo as coisas da perspectiva que eu tô vendo. Na hora que eu fui conversar com ele, né, que foi na real quando a gente terminou, foi aí que eu vi que realmente, mesmo que eu tivesse a melhor das intenções de falar pra ele que ele talvez seria melhor dele procurar uma ajuda, tipo de terapia mesmo pra tentar entender melhor essa situação e não usar ela de muleta ou de usar ela pra curar, pra projetar essa necessidade de alguém te proteger, porque pra mim, ter um animalzinho, ter um pet, não é porque eu preciso preencher um vazio em mim, sabe? É porque eu gosto de animaizinhos. Mas eu acho que a partir do momento que a gente faz isso pra preencher um vazio, é de uma certa forma egoísta, sabe? É a mesma coisa que quando você entra num relacionamento, quando você entra que você sabe que é só pra preencher o seu vazio de não se sentir sozinho, sabe? Eu acho que também é, de certa forma, um egoísmo, porque você não tá amando aquela pessoa, você não tá dando afeto desde um momento que você se sente completo consigo mesmo, sabe? Então, é isso, gente. Às vezes você pode ver as coisas da forma mais lúcida possível, mas nem sempre as pessoas vão estar preparadas pra entender aquilo, pra dar abertura às coisas que você tem que falar. Aí às vezes é só de bom tom não falar essas coisas, só deixar passar às vezes. Você entendendo a situação da forma que você entende, tipo, deveria ser suficiente pra você. É isso que eu tô falando, né? Às vezes a gente também tem que entender que humildade é uma das formas mais preciosas de sabedoria, entendeu? Ser humildes nos faz mais sábios. E é isso, gente. Era só isso que eu queria compartilhar, quer dizer. É isso. Hoje é um dia de domingo. Aqui em Porto Alegre a gente não consegue ver o sol faz uma semana. Eu nem lembro que cor que é o sol. Mas é isso. Deem like no vídeo. Se esse vídeo chegou a você por uma recomendação do YouTube, muito obrigado. Eu gostaria que você deixe um comentário. Quer dizer, não, você não é obrigado a deixar um comentário, mas eu estou aqui me comprometendo com você. Se é que você quiser colocar um comentário nesse vídeo, por favor, coloque. Eu estou me comprometendo com você que eu vou responder você. Você não vai ter nenhum constrangimento pra pensar que eu não vou responder você, eu vou responder você, tá? Então, é isso, gente. Deem like no vídeo, compartilhem, comentem e muito obrigado por assistirem mais uma vez. Eu vou tentar postar com mais frequência durante a semana. Então é isso, né? Se eu receber o apoio de vocês, é óbvio que eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês toda, sei lá, terça e sexta, uma coisa assim. Então é isso, meu bem. Fiquem bem, meus queridos, minhas queridas, meus queridos. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.